Muito bem, o início então do nosso estudo, agora para esse novo bimestre, nós vamos começar a estudar os protozoários. Nós já estudamos os vírus, as bactérias, os fungos e agora nós vamos ver esse novo grupo que são os protozoários. Jóia, quem são esses grupos? Então, olha lá, são organismos chamados de unicelulares. Então, são organismos que têm uma única célula, são eucarióticos, ou seja, são aqueles que possuem núcleo e material genético dentro do núcleo. E uma nutrição heterotrófica. Heterotrófica significa que precisam buscar o alimento em outro organismo. Ele não produz o seu próprio alimento. Na sua maioria, eles são organismos de vida livre, né? Então, assim, nós encontramos em vários lugares, tanto nos ambientes aquáticos como também nos ambientes úmidos. Bom, como que eles vão ser classificados? A classificação dos seres vivos, dos protozoários, eles são definidos em 4 grandes grupos. A sua classificação está relacionada com a locomoção desse animal. Então, assim, esse grupo, ele vai se locomover de várias maneiras. Dependendo da maneira como ele se locomove, nós vamos classificá-lo. Então, o primeiro grupo são chamados de amebócitos, ou também de risópodos. Por quê? Amebócitos porque eles se locomovem por meio de pseudópodes, que significa pés falsos. São organismos que têm pés? Não. Porém, eles fazem uma movimentação que parece que esse organismo tem pés. Por isso que nós chamamos de pés falsos. São pés que não são verdadeiros. Então, o que acontece? Eles expandem a membrana plasmática do organismo. Então, essa membrana plasmática ela fica expandida e a partir daí acontece a locomoção desse ser vivo. O outro grupo, chamado de ciliados. Quem são eles? São grupos que se locomovem por cílios. Então, eles têm um monte de cílios. Olha, aqui a gente tem um exemplo, né? Vários cílios aqui no meio, na parte externa, né? Não no meio, na parte externa do organismo. Quando esses cílios eles vibram, o organismo ele consegue se locomover. Depois nós temos os flagelados. Quem são os flagelados? São aqueles que possuem flagelos, ou seja, uma cauda. E eles conseguem se locomover porque eles batem essa cauda e eles conseguem nadar. Né? Praticamente esses organismos eles conseguem sobreviver unicamente em meios líquidos. E por final nós temos os esporozoários, que são aqueles que não se locomovem. Então, nesse desenho, nós temos a estrutura de 3 deles. Olha lá, os pseudópodes, que são aqueles que expandem a membrana plasmática e eles conseguem se movimentar. Nós temos os flagelados, que possuem um flagelo, essa cauda, e nós temos os ciliados, que possuem cílios, que ao se movimentar faz com que o organismo ele se locomova. Muito bem. Todos esses protozoários, eles podem causar doenças. Quando eles causam doenças, nós chamamos de protozooses. Então, a partir do momento que a pessoa ela adquire um tipo desse protozoário, ela pode estar desenvolvendo um tipo de doença. Como que você pode pegar essa doença? Como que você pode adquirir esse protozoário? Olha lá, através da via fecal-oral. O que quer dizer isso? Pelas fezes e pela boca. Então, imagina se você se alimentar de uma verdura que ela esteja contaminada com fezes. Então, por isso a importância da gente fazer a boa higienização dos alimentos e também da água.
A contaminação por agentes hematófagos, né? Então nós vamos ver que alguns organismos eles trazem esses protozoários até nós e também através da relação sexual. Bom, de que maneira, né, algumas dicas que a gente pode ter para evitar esse tipo de doença, esse tipo de protozoose. Então, como eu dizia para vocês, lavar bem as mãos, né, após ir ao banheiro e antes das refeições, né? O cuidado de colocar a mão na boca, gente, é muito importante, né? Porque as nossas mãos, às vezes, elas estão sujas, e aí, ao colocar o contato nos olhos, na boca, ou até fazer a higiene pessoal, acaba contaminando o nosso organismo. Lavar bem, né, sempre os alimentos, né, principalmente quando nós vamos consumi-los de maneira crua, né? Beber a água filtrada ou fervida, lembrando que a fervura da água mata esses micro-organismos, porque atinge uma temperatura de 100 graus Celsius em que eles não conseguem sobreviver. Utilizar camisinha em toda relação sexual, então, em algumas doenças que são transmitidas por protozoários através da relação sexual, a camisinha é uma maneira de você evitar que esse protozoário entre no seu corpo. E uma outra maneira também colocar mosqueteiros nas camas, nas telas, nas portas e janelas para evitar a picada de insetos. Então nós temos aí alguns protozoários que eles são transmitidos através de mosquitos. Então esses insetos, eles para não chegar até você, então usar repelentes, usar mosqueteiro nas camas, telas nas portas e assim vai. Bom, em seguida eu coloquei aí para vocês uma lista das doenças causadas por protozoários. Então, vamos relembrar. Nós temos aí a doença, nós temos o sintoma, aquilo que você percebe, a transmissão, como que você pega, a profilaxia, o que você tem que fazer para não pegar, e o tratamento caso você se contamine. A amebíase é uma doença, né, chamada de ameba. Então, a amebíase ela é provocada por um protozoário amebócito, até mesmo por isso que é chamado de amebócito, porque a ameba, né, ela se locomove pela expansão da membrana plasmática, por pés, né, pelos pseudópodes. O que a pessoa sente? Muita cólica e disenteria, né? Então, o intestino ele começa a ter alguns problemas em que ele não consegue segurar as fezes. Então, dá diarreia, cólica, muita dor. Onde que vem esse protozoário? Geralmente ele está onde? Lá na água e alimento contaminado. Como fazer para se proteger? Então, saneamento básico, ter o tratamento de água de esgoto, ferver a água, higiene das mãos, higiene dos alimentos, né? E também tomar medicamentos se for o caso. Doença de Chagas. Olha, essa aqui é muito importante. A doença de Chagas é uma doença que ela já existiu muito no nosso Brasil, né? Principalmente quando as cidades elas foram abertas, que tinha muita mata, mas hoje ainda nós encontramos alguns casos. E nesses últimos anos, nós tivemos alguns casos diferentes do que a maneira como se pegava a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela se propaga principalmente no coração, com o inchaço do coração. Então, a pessoa começa a se sentir mal, ela tem falta de ar, né? Então, a pressão ela fica descontrolada, vai fazer o exame e percebe que tem a doença de Chagas. Como que se pega essa doença? Através da picada do mosquito chamado barbeiro ou também chupança, né? Então, o que acontece com esse mosquito? O mosquito, dentro dele, lá nas fezes do mosquito, nós encontramos o protozoário. Quando esse mosquito, ele pica a pessoa, geralmente ele tem um hábito noturno e ele procura geralmente a região do rosto para picar. Por isso que ele chama mosquito barbeiro, porque pica a região da barba. Apesar, fala-se barba, mas não quer dizer que ele só pique homens, pode ser mulheres também.
E aí o que acontece? Ao fazer a picada, ele tem uma característica que esse mosquito, ele defeca, solta fezes. Ao eliminar as fezes, ele elimina o protozoário. Eliminando o protozoário, o local da picada ele está aberto. Então, esse protozoário entra na corrente sanguínea da pessoa e a pessoa acaba se contaminando. Então, o que fazer para evitar? Olha lá, combate ao mosquito, colocar telas nas janelas, uso de repelente, evitar casas de madeira, por quê? Porque esse inseto ele gosta muito de lugares que tem madeira. E também não beber líquidos com fezes do mosquito. O que é isso, professor? Nós tivemos um caso em que a pessoa se contaminou porque, ao beber um caldo de cana, a cana que foi moída tinha o mosquito, tinha esse inseto. Ao moer o mosquito na engrenagem, as fezes, ela contaminou o caldo de cana. E a pessoa que bebeu acabou se contaminando com esse protozoário e, por fim, né, contraindo a doença de Chagas. A doença de Chagas ela não tem cura, ela tem apenas tratamento. Outras doenças também, nós vamos ver que é a malária, que ela causa anemia, ela provém da picada do mosquito prego. Então, como ela é mosquito, da mesma maneira, uso de telas, repelente, não deixar água parada. A giardíase, também uma outra doença causada por protozoário, né? O que a gente sente é a diarreia, coceira. Como que você pega? Através, né, de água contaminada, alimentos contaminados. Então é necessário fazer uma boa higienização. A tricomoníase, que é a coceira, a dor, né, ao urinar. Então se pega através da relação sexual. Então o uso de preservativo é uma maneira de você fazer essa profilaxia. A toxoplasmose, também muito conhecida, né? O que causa a toxoplasmose? Dor de cabeça, febre, né? Confusão mental, a falta de coordenação, convulsão. Da onde que vem essa doença? Os gatos, né? Principalmente gato, mas pode ser cachorro também. Ela está presente nas fezes desses animais. Ao andar na areia, né, que tem esse tipo de fezes, esses protozoários acabam penetrando na pele e a pessoa se contamina. E o último tipo de doença é a leishmaniose, ou também chamado úlcera de Bauru. Tá? Ela causa feridas na pele, a pessoa tem um emagrecimento muito acentuado, febre, aumento do baço e também do fígado. Esse protozoário da leishmania, ele geralmente acomete animais silvestres, né? E também insetos que se alimentam de sangue. Então, o inseto está contaminado, vem, pica o homem e transmite esse tipo de protozoário. Então, maneira de se prevenir, uso de telas, deixar de frequentar locais com mosquitos e assim vai. Uma outra característica que nós temos são os cupins. Os cupins, eles são um grupo de seres vivos, né, de insetos, que eles no seu interior, eles têm alguns protozoários. Esses protozoários, eles não fazem mal para o cupim e também não faz mal para o ser humano. Mas o que acontece? Esses protozoários se alimentam da celulose. A celulose, ela está presente aonde? Nas plantas. Então, o cupim, aparentemente, ele come as madeiras, né, a madeira morta, mas na verdade quem vai se alimentar dessa madeira não é o cupim, são os protozoários. As fezes que os cupins eles elaboram servem, ou melhor, as fezes que esses protozoários fazem servem de alimento para os cupins. Então, nessa situação, eu tenho uma relação, né, de benefício entre o cupim e o protozoário. Então, isso é uma característica bastante interessante, porque às vezes a gente acaba achando que são os cupins que se alimentam da madeira, e na verdade são os protozoários que estão dentro dos cupins. Em seguida, vocês vão ter aí algumas atividades que vocês vão responder no caderno para aplicar o conhecimento que vocês tiverem.